palavra do Senhor diz amém. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, mulheres, jovens, idosos. Não mataram ninguém, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As mulheres de Davi também foram levadas. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens, seus soldados, falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados. E a causa era seus filhos e suas filhas levados cativos. Todos amargurados. Uns falando em apedrejar Davi. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga-me o colete sacerdotal, ou a estola sacerdotal, o colete sacerdotal. Abiatar, o sacerdote, trouxe a Davi. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor então respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo, trouxeram a Davi. Então Davi mandou que fosse dado água e comida àquele egípcio. Pedaço de bolo de figo, bolo de uva de passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois já estava 3 dias e 3 noites em jejum. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Atacamos o Neguebe, o território que pertence a Judá, o Neguebe de Calebe, e incendiamos também a cidade de Ziclag. E Davi então perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura pelo teu Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, se eu te levar até eles. E quando ele levou Davi até lá, estavam espalhados, comendo, bebendo, festejando, todos os bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou, do amanhecer à tarde, nenhum deles escapou, a não ser alguns de camelo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, velhos, filhos, filhas, nem bens, qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Quero um glória a Deus bem forte. Os rebanhos dos amalequitas foram à frente levados também, e eles diziam: este é o despojo da guerra. Então, verso 21, preste atenção aqui. Estamos encerrando aqui essa parte, a parte da leitura. Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Então eles foram encontrar Davi, que estavam com ele. Ao se aproximar, Davi os saudou, outra versão diz, perguntou como eles estavam. Mas os homens maus, soldados maus de Davi, que tinham ido com ele, também disseram: vocês não saíram conosco, não foram conosco, não lutaram conosco, nós não vamos repartir os bens que recuperamos. Leva só sua mulher e filho, mas os bens não serão repartidos. Davi disse: não façam isso com o que o Senhor nos deu.
Ele protegeu e entregou em nossas mãos. Foram pelas forças dele que nós conseguimos tudo que temos. Quem concordará com isso que vocês estão dizendo? A parte, versículo 24, de quem ficou com a bagagem, será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra dele? Lembrando, o tema da palavra é refrigério à beira das águas. Refrigério à beira das águas. Quando aqueles 200 homens que estavam exaustos demais para conseguir continuar perseguindo, buscando seus projetos, buscando a sua família, quando eles estavam exaustos demais para restabelecer suas famílias, eles ficaram à beira do ribeiro, enquanto outros, que tinham forças mais que eles, seguiram em direção à batalha. Refrigério à beira das águas. Todos pararam para beber e para refrescar e para refrigerar. Alguns recuperaram as forças e seguiram, outros precisavam de mais tempo de refrigério. Precisavam de mais tempo no território do refrigério. Você está me acompanhando, sim ou não? Refrigério à beira das águas. Não sei quanto tempo você precisa de refrigério. Não sei quanto dura o refrigério que você recebe do Senhor. O que eu sei é, o Senhor guarda, protege e recompensa todos aqueles que recebem refrigério na sua vida. É o ano do refrigério. Nós precisamos aprender a refrigerar-nos, a descansar, a recuperar as forças. Precisamos aprender a quanto tempo precisamos de descanso, quanto tempo precisamos de refrigério, quanto tempo na presença de Deus, quanto tempo nós precisamos no nosso devocional. Uns precisam mais que outros. Para mim, sou apaixonado por Jesus. Para você que é apaixonado por Jesus, nós sabemos que quanto mais na presença dele, melhor. Dá um glória a Deus bem forte. Vocês nem todos conseguem, pode aplaudir bem forte, Jesus. Quanto mais, melhor. Nem sempre temos o mesmo tempo disponível por causa da diferença da rotina. Nem sempre temos o tempo que gostaríamos, mas não podemos abrir mão do tempo que precisamos para que estejamos refrigerados. Amém? Então, refrigério à beira das águas. Primeiro ponto que nós vamos ver neste texto é que o ataque aos nossos lares, primeiro ponto, o ataque à família tende a nos colocar em um território de amargura destruidor. Ataques a famílias, ataque aos lares, ataque aos nossos filhos, ataque às esposas, aos maridos, ataques nas famílias. Quando sofremos o ataque, sofremos perdas, crises na família, a tendência, o alvo do maligno é aqueles que ele não conseguiu saquear, ele colocar no coração uma semente de amargura. Se a sua família sofre ataques, saiba que o alvo não é apenas aquele que foi atingido, que está sofrendo, que você vê que foi levado, que você vê que está fora da igreja, que está fora da célula, que está fora de Deus, está fora do reino. Cuidado, porque além por trás desse ataque, o alvo do nosso inimigo é também gerar no coração daquele que não conseguiu ser levado uma semente de amargura. A semente de amargura para gerar no coração raízes de amargura, que geram contendas, que geram contaminações, que geram muitos males na vida de quem está com essas raízes
e a sua volta também. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tomem cuidado. É o que o Espírito Santo está falando no nosso coração hoje. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, fala comigo bem forte, a amargura, fala, toda raiz veio de uma semente. Então a palavra está dizendo, tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura, resultado de uma semente plantada, cresça ao ponto, brote ao ponto, gere esses frutos, perturbação e contaminação a muitos. Nós estamos vendo que quando as famílias foram atacadas, nessa cidade de Ziclag, famílias de 600 homens, pelo menos, haviam os outros moradores da cidade também, mas de todos os homens que eram os soldados de Davi, os valentes, os guerreiros de Davi, todas as suas famílias atacadas. Agora, eles estão voltando de uma guerra, e eles chegam, veem a cidade em chamas, a cidade em cinzas, veem os seus bens levados, a cidade chorando, e veem os filhos e as mulheres ausentes, levados, cativos. Desses 600 homens, que é o que o texto está referindo, que os que estavam com Davi, e Davi, a Escritura diz, eles, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, versículo 5, 6, versículo 6, 1 Samuel 36, todos estavam amargurados, segunda parte do versículo, todos amargurados, por causa dos filhos e por causa das filhas. Os bens tinham sido levados, o dinheiro tinha sido levado, mas a amargura veio, não por causa dos bens que eles perderam, mas por causa do problema, da ausência, do distanciamento da família. De que adiantaria eles terem deixado todos os bens, o ouro, a prata, as roupas, as vestes, as coisas preciosas, e tivessem levado a família? Que triste é hoje em dia, quando as pessoas permitem ou as suas emoções serem tocadas por uma perda financeira, mas se está mal com a esposa, se está mal com o filho, se está mal com o marido, eles demonstram que não se importam. Existe algo que precisa mexer, mover o nosso coração, muito mais do que perdas financeiras, crises materiais, a família, o distanciamento, o ataque dos inimigos, do nosso inimigo, a nossa família. Isso tem que mover muito mais, pois a família tem que ser o nosso bem mais precioso. Dá um aplauso para a sua família aí, em nome de Jesus Cristo. O pior que seja, maior que sejam as dificuldades, é a prioridade do reino de Deus. A prioridade do reino dos céus é a família. E agora, nós vemos esses dois quadros, nós vemos essas duas realidades. Todos amargurados por causa da família, por causa das perdas. 599 homens, ou melhor, 600 homens, né? Porque eram 600 homens de Davi, então era 601. 600 homens escolheram na hora da sua amargura, na hora da semente da amargura brotada em seus corações, eles escolheram se voltar contra Davi. No momento do ataque, eles escolheram, no território da amargura, se voltar contra Davi. Davi, a culpa é sua. Vamos tacar pedras em Davi. Perdemos a família não está como queremos, os bens não estão como queremos, as finanças não estão como queremos, a casa não está do jeito que eu queria. Eu preciso de um alvo, eu preciso culpar alguém. Vamos culpar Davi. Vamos projetar a outra pessoa a responsabilidade, que na verdade, cuidar da minha casa
é minha. Cadê os homens casados aí? Cadê os homens? Cadê os homens em geral aí? Todos precisam saber. A responsabilidade da proteção, da guarda, da provisão da nossa casa é nossa. Quero ouvir um amém dos homens de Deus. Não adianta nós projetarmos, quando amargurados, porque não estão como queremos as coisas, culpar outras pessoas. A culpa é do diabo. A culpa é de Deus. A culpa é do patrão que não aumenta o salário. A culpa é da família que não me ajuda. A culpa é do líder. A culpa é do pastor. A culpa é da igreja. Não. No momento da amargura, no momento que a família, a casa não está como nós gostaríamos, fomos atingidos pelos nossos inimigos, nós não vamos ser como os 600 homens de Davi, ficar procurando um culpado para matar, para falar mal, para culpar. Nós vamos ser como Davi, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar forças, porque é só no Senhor que nós podemos encontrar a força que precisamos para proteger a nossa casa. Dá um aplauso para Jesus, que é o Deus das famílias, bem forte! Agora, eles estão procurando apedrejar quem chorou com eles. Todos estão feridos. Davi é o líder, o responsável pelo exército. Todos estão chorando, Davi está chorando com eles estão chorando com Davi. E de uma hora para outra, eles se voltam contra Davi. Decidiram, cuidado, escute, no momento das crises, não procure apedrejar quem chorou com você. Não permita que o seu coração se volte contra quem chorou com você. Isso é tão terrível, isso traz tanta dor, tanto incômodo ao Espírito Santo de Deus. As pessoas não apreciam mais aqueles que lutam ao lado delas. Às vezes você está passando uma crise, uma dificuldade, e Deus levanta alguém para te aconselhar, para orar com você, para chorar com você, chora diante de você. Você conta uma crise, conta uma dor, conta uma necessidade de milagre, uma dificuldade que está passando, tão mal, tão envolvido, tão amargurado, tão triste. A pessoa chega, chora com você, toma a sua dor, crê junto com você, entra de acordo com você, liga no céu, desliga na terra com você. E de repente eu vejo que as pessoas acabam se voltando contra aqueles que choraram com elas. Não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso, nós não precisamos de alvo, como pessoas como alvo, para colocar nelas a culpa daquilo que o inimigo tem causado. Nós precisamos de pessoas como apoio, para destruir as setas, as maldades e as desordens do inferno. Quero ouvir um amém bem forte. Então, você pode dar um aplauso ao Senhor, se você entendeu isso? Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Momento das crises na família, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta tem um inimigo específico. O rei das trevas, o príncipe das trevas, o Deus deste mundo. É contra ele que nós vamos nos unir como igreja e colocar as nossas forças para que aquilo que foi roubado nós possamos alcançar, resgatar, restituir, ter alegria, família, refrigério no lar e adorar ao nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? 2026 não é ano de amargura. Quero ouvir um amém. Diga isso comigo, diga: este ano não é ano que a amargura vai criar raízes em meu coração. Diga: 2026, levanta a sua mão direita e profetiza sobre a sua vida: é o ano do meu refrigério. Aleluia. Não é ano de amargura, é ano de esforço para lutar pelas famílias. Quero ouvir um amém. Não é ano de amargura, é ano de perdão e refrigério. Quero ouvir um amém. Aleluia, este é o seu ano. Dá um glória a Deus e mais um aplauso ao Senhor bem forte. Bom, então, refrigério à beira das águas. Em primeiro lugar, vimos que ataques familiares geram amargura em nosso coração. Querem colocar essa semente. E ao sofrer esses ataques, não vamos apedrejar quem está do nosso lado, nós vamos unir forças contra o nosso verdadeiro inimigo. Em segundo lugar,
A pergunta é: como encontrar forças? 600 homens não sabiam o que fazer, não sabiam como se fortalecer. Como eu encontro forças em meio ao caos? Como eu encontro forças em meio às maiores lutas da minha vida? Como encontrar forças quando eu estou fraco, quando eu não consigo resolver um problema que está diante de mim? A Escritura diz no verso 6 que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Muitos não sabem como encontrar forças. Você, porém, vai aprender nessa noite. E ainda que os momentos de dor, de sequidão, de luta, de ataque venham, o Senhor vai colocar da força dele na sua vida. Você vai aprender como se fortalecer no Senhor. Posso ouvir um amém? Primeiro lugar, versículo 7, como eu encontro forças quando eu estou fraco? Primeiro lugar, eu preciso aprender a buscar auxílio, buscar ajuda para ouvir a voz de Deus. Momentos de amargura, crises, dores, têm a tendência de nos cegar, de nos ensurdecer, de nos endurecer. Os momentos de aflições, momentos de lutas, nós precisamos buscar forças no Senhor, e a força, eu encontro essa força, eu busco essa força, com essa estratégia, eu busco auxílio, ajuda, para receber uma palavra de Deus, para receber uma palavra dos céus, eu busco ajuda para encontrar a Deus. Às vezes as pessoas estão tão amarguradas, tão exaustas, tão cansadas, elas não conseguem buscar ao Senhor sozinho, ela precisa de ajuda. Versículo 7, Davi, disse ao sacerdote Abiatar: traga-me a estola sacerdotal, ou o colete sacerdotal. Eu preciso consultar o Senhor. Eu não vou conseguir ouvir a Deus sozinho. Eu não vou conseguir falar com Deus sozinho. Sacerdote, traz uma estola aqui. A estola sacerdotal que tinha as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Era um instrumento, era um meio que eles utilizavam para ouvir a Deus, para consultar a Deus e para obter respostas de Deus. Sozinho Davi não conseguia. Davi, você entende o que nós estamos falando? Davi, o rei ungido. Davi, o adorador, o salmista, o escritor de salmos, das mais belas canções bíblicas. O homem segundo o coração de Deus, no momento da crise na família, ele diz: eu preciso de ajuda. Talvez você não está alcançando a segurança, a restauração, a restituição que você precisa para a sua família, porque você tem tentado lutar sozinho, sem forças, sem estratégia, sem direção. Nós precisamos aprender a ter a humildade de buscar ajuda para restaurar, para resgatar, para recuperar aquilo que o inimigo tem tirado, tem ferido dentro das nossas casas. Quero ouvir um amém bem forte. Em primeiro lugar, ele buscou ajuda. Traz. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Davi está aqui na pior fase da sua vida. Ele tinha sido ungido rei para reinar em Jerusalém. Mas ele estava morando na cidade dos filisteus, Ziclag, principal inimigo de Deus. Ele estava fora do seu território. Ungido rei, para ter exércitos sob o seu comando. Mas ele era um soldado, lutando ao lado dos filisteus. Ouvindo ordem, obedecendo ordens de um outro rei, quando ele deveria estar reinando. É o pior cenário de Davi. Ele deveria estar governando Jerusalém, mas ele está morando de favor em Ziclag. Ele estava fugindo de Saul. E para que Saul não o matasse, ele pede ao rei dos filisteus: me empresta uma cidade para eu morar. Eu preciso de um lugar para me esconder, eu preciso de um lugar para ter segurança. É o pior momento da vida de Davi. Davi, aquele que foi ungido para ser o protetor dos lares.
sobre ele estaria a esperança do povo de Deus de que suas casas estavam protegidas. Agora ele não tinha conseguido cuidar nem da sua própria. Davi, que tinha promessa de que o Messias viria de sua linhagem, a linhagem de Davi não teria fim, o trono de Davi não teria fim. Agora ele não tem nem mais esposa, como ele teria filho para dar sequência a essa linhagem, a essa promessa que Deus tinha colocado sobre a vida dele? Os próprios amigos se levantaram contra Davi. Todos, estava sozinho. O pior momento da vida deste homem. No pior momento da nossa vida, pior momento das nossas casas, dos lares, do ministério, da nossa vida profissional, seja onde for, existem momentos que a gente se sente sozinho, sem esperança, amargurado, triste, desesperado, não consegue buscar Deus. Mas Davi tinha aprendido algo. Ele sabia que ainda que ele estivesse, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ainda que ele estivesse sozinho, ainda que ele não soubesse o que fazer, ainda que ele não soubesse para onde ir, ainda em meio à sua dor, ainda que todos tivessem virado suas costas para ele, ele sabia que havia alguém a quem ele poderia recorrer, havia um lugar onde ele poderia buscar auxílio, havia um lugar que ele poderia buscar ajuda, havia alguém que não teria virado as costas para ele. A palavra diz que o Senhor, Ele é socorro bem presente nos momentos de angústia. Ei, tem alguém que precisa ouvir aqui nessa noite? Você está sozinho no pior momento, no pior tempo da sua vida? Eu quero te dizer em nome de Jesus, é tempo de refrigério para a sua vida. Deus vai te dar direção, Deus vai ajudar você, Deus vai lutar com você pela sua família. Dá um aplauso para Jesus se você crê e recebe. Ainda tem a quem você recorrer. Ainda existe alguém que te ouve do céu. Pastor, mas além de tudo isso, Davi, afinal ele era Davi, mas eu estou aqui em erro, eu estou aqui em falha, eu estou aqui em pecado, eu acho que Deus não vai me ouvir, eu acho que Deus está com raiva de mim, eu acho que Deus me abandonou. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O Espírito Santo está me mandando te dizer: arrependa-te, venha para a minha presença, curve-se diante do meu altar, você está diante da mesa, eu sou o pão da vida, eu quero te dar forças, meu sangue tem o poder de te perdoar de todos os pecados e te fazer novo. Outra vez, aplauda o amor de Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso, para encontrar forças, ajuda para eu receber uma palavra do Senhor. Eu estou aqui, querido, nessa noite, te ajudando a ouvir essa palavra do Senhor. Quantos estão ouvindo a Deus aí? Dá um amém bem forte. Segundo lugar, eu preciso, para receber forças, estar disposto a receber. Eu estou buscando uma palavra. Agora eu preciso, em segundo lugar, eu preciso estar disposto a receber essa palavra, a confiar nessa palavra, a seguir essa palavra, viver debaixo dessa palavra. Devo perseguir? Davi não chegou murmurando, reclamando. Davi chegou com essa pergunta: Senhor, devo perseguir? Eu devo tomar essa decisão? Eu devo lutar essa batalha? Eu devo travar essa guerra? Eu devo buscar esse sonho? Olha o risco dessa palavra. E se Deus diz para ele assim, não? Como ele ficaria diante dos seus amigos? Como ele ficaria diante de todas as famílias destruídas? Como ele ficaria com suas esposas, sabendo que o seu marido, elas estavam aprisionadas e ele não foi lutar por elas? Lutam por tantos e não lutam pela esposa. Olha o risco dessa pergunta. Deus, devo perseguir? Isso é algo, escute, Rosh Hashanah, cabeça do ano, você está fazendo planos, traçando metas, alvos, objetivos. Aprenda isso hoje. Pega, dá uma checada, um check-up geral em todos esses planos. Coloca todos eles diante do Senhor e coloca: Senhor, devo fazer isso? Existe algo daqui, Senhor, que o Senhor acha que eu preciso tirar de fora dessa lista? Sua vida é de Jesus, sim ou não? Sua vida é de Jesus, sim ou não? Você tem coragem de colocar isso diante do Senhor? Fala: Senhor, fala comigo.
Se o Senhor me pedir para deixar algo de fora, ainda que eu queira, por agora, é sua direção, eu tiro. Você tem coragem de colocar os seus planos, projetos, alvos, metas, sonhos para 2026 diante do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo estar fazendo que não está aqui na minha lista? O Senhor pode falar comigo, coloca o desejo, fala comigo em sonhos, na palavra, fala comigo, Senhor, me dá ideias, me dá planos, confirma no meu coração. Eu quero seguir este ano um caminho que eu não vou morrer no deserto. Eles encontraram as águas para o refrigério, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Escuta, o refrigério de Deus está na vida daqueles que vivem, caminham debaixo de uma palavra. Ainda que você caminhe um tempo, momentos de deserto, de sequidão, no momento que você precisa do refrigério, o refrigério vem sobre a sua vida. Viva debaixo de uma palavra. Não se mova fora da palavra de Deus. Quero ouvir um amém? Só de quem confia na palavra de Deus. Só de quem confia que o Espírito Santo ainda fala com os corações aí. Aplaude ele, vai, bem forte. Davi sabia que existiram guerras, que Deus disse para o povo de Israel que não deveria entrar. Por isso a pergunta: Senhor, essa eu devo? Nem toda luta que você trava, aprenda isso, quem está me ouvindo diga refrigério. Nem toda luta que nós entramos, Deus está de acordo com essa luta que a gente está traçando. E é por isso que muitas vezes a gente apanha e sofre tanto. Que a gente vai lutar guerras que a gente não deveria estar lutando, e a gente deixa de lutar guerras que nós deveríamos estar guerreando. E Davi sabe disso. Eu não quero entrar em uma guerra que o Senhor não estará comigo. Se o Senhor não estiver comigo, para que eu vou? Vou ganhar como? Na força do meu braço? Na força do amor? Por aquilo que eu quero? Eu amo, então eu vou lutar e vou conquistar. Não, ele precisa de uma palavra, uma aprovação de Deus, da parceria de Deus. Devo lutar? Porque se o Senhor me disser que eu não tenho que lutar essa luta, eu não vou. Assim como Deus fez quando o exército de Israel estava diante dos moabitas e dos amonitas. Deus disse para ele: ninguém vai para a guerra, ninguém vai lutar. Mas e aí, Senhor, vamos perder? Segundo a Crônicas no capítulo 20, o Senhor diz para ele: não, essa você não precisa lutar, não tereis que lutar nesta batalha, só fica na sua posição. Observa, olhe o meu livramento, o livramento que eu vou conceder. Não temas, não se assuste, essa você não precisa lutar, deixa que isso eu vou lutar por você. Tem lutas que nós estamos lutando, não deveríamos, estamos tomando a posição de responsáveis pela luta, onde o Senhor podia estar nos dando aquela batalha, aquela vitória, sem precisarmos sofrer tanto. Quando Deus tirou o povo do Egito, por que Deus não mandou todo mundo lá, os escravos? Pega uma enxada, pega igual o Shrek, né? Tem os coisas lá de puxa-feno, os garfão, né? Pega as ferramentas aí e vai, guerreia contra o faraó. E eu sou com vocês vão vender. Nada disso. Ninguém vai guerrear. Não é hora de guerrear, não é hora de lutar. O que a gente faz então, Senhor? Falou: a resposta da libertação de vocês não é a força do seu braço, não é a sua luta, não é a sua guerra, é o sangue do Cordeiro. Dá um aplauso ao Cordeiro bem forte em nome de Jesus. Diante do Mar Vermelho, o povo estava todo ali, todos unidos, o exército de Faraó perseguindo, o povo desesperado, aflito, com medo. Moisés vai orar, e aí Deus, o que a gente faz? Manda um anjo, o Senhor vai lutar, nós vamos lutar, tem estratégia, não tem? Como é que vai ser essa guerra? Eles estão vindo aqui com carros e cavalos, quer matar a gente. E o Senhor diz: Moisés, não tem que lutar, não é hora de lutar, aqui não é o momento de lutar. Diga ao povo que marche, estenda suas mãos, abra as águas, não é hora de guerra, aqui não é para guerrear. Apenas pela fé, atravesse as águas. Agora é hora de marchar, é hora de caminhar. E nós precisamos aprender a fazer isso.
parar de ficar parado, guerreando, lutando contra coisas, não deveríamos. Guerreando, lutando, usando ferramentas, armas, energia, envolvendo pessoas, em batalhas que não deveríamos. Devo perseguir, Senhor? Olha, deixa essa pergunta entrar no seu coração. O que você precisa ouvir de Deus como confirmação que você deve perseguir este ano? O que você não deve perseguir este ano? Muitas pessoas sofrem derrotas e culpam Deus. Eu acreditei que ele ia ser meu. Eu lutei tanto por esse relacionamento e olha só me frustrei. Quando você perguntou para o Senhor se você deveria perseguir esse relacionamento? Me abandonaram, o relacionamento terminou, ele me deixou, ela me deixou. As pessoas ficam sofrendo atrás de alguém que não os quer mais, perseguindo algo que Deus nunca disse para perseguir. Aprenda a fazer isso, Senhor, devo perseguir. Se a sua vida é do Senhor, coloque os seus alvos, entregue os seus alvos a Ele. Posso ouvir um amém bem forte? Tem pessoas que abandonam o reino, abandonam o chamado, abandonam o ministério, abandonam a igreja, porque estão perseguindo riquezas. A Escritura diz, por causa da busca, da procura, pelo desejo de ficarem ricos, causaram a si mesmo muitas dores, porque era algo que eles nunca deveriam ter perseguido, com suas próprias forças. O que você tem lutado na sua vida há tantos anos, que traz essa pergunta, Senhor, devo perseguir? Veja, Davi coloca diante do Senhor suas esposas, ele coloca diante de Deus a família, ele não põe os bens, ele não quer os despojos da guerra, ele não quer aquilo que pertence aos filisteus, aquilo é uma consequência, mas ele coloca diante do Senhor a família, sua família, a família dos seus amigos. E quando ele pergunta a Deus, eu devo perseguir as famílias, eu devo lutar pela restauração da família, eu devo lutar pela felicidade dos lares, eu devo lutar pela reaproximação dos pais com os filhos, eu devo lutar pela reaproximação de amigos, e o Senhor diz, seu coração está alinhado, seu coração está certo, eu estou nesse projeto, pode perseguir, você vai alcançar e você vai restaurar as famílias. Eu declaro em nome de Jesus, 2026, um ano de refrigério nas famílias daqueles que perseguem a vitória, a fidelidade, a alegria, a paz, a união, a fé, o governo do reino dos céus, dentro dos seus lares. É um ano de refrigério, não só para você, mas para toda a sua casa. Aplauda o nome de Jesus. O que você precisa perseguir esse ano, que ainda não está na sua lista? Muitos fazem isso, virada do ano, pulam ondinha, veste de branco, põe a nota de $1 na carteira, eles querem perseguir riquezas, ficar rico. Quando você se colocou no altar diante de Deus e chorou, dizendo, Deus, me dá uma família para eu perseguir, me dá uma alma para eu ganhar. Quando você colocou o seu joelho diante de Deus, falou, Deus, eu gostaria muito, Senhor, de abrir a minha célula esse ano, devo perseguir isso, Senhor? Senhor, tem algo que eu quero perseguir esse ano, eu não quero perder um culto, eu não quero perder uma ceia, eu quero perseguir, Senhor, aliança, fidelidade, eu quero servir com excelência o meu ministério, eu quero servir as vidas, eu quero ajudar famílias. As pessoas colocam suas vidas financeiras diante de Deus como meta para o ano, mas você já colocou diante do Senhor, dizendo, Senhor, devo perseguir isso? Você já colocou diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho um alvo, meu objetivo, eu estou perseguindo poder voltar a ser, ou me tornar um dizimista, um ofertante fiel ao Senhor, sustentar a sua obra, a sua casa, de onde o Senhor fala comigo, e eu encontro um povo para te adorar, em auxílio para as minhas lutas e guerras que eu não consigo viver sozinho. Coloque como alvos, coloque como um objetivo de perseguição na sua vida este ano, não perder nenhum evento, não perder nenhum mover, não perder nenhuma adoração, não perder nenhum minuto de culto. Quero ouvir um amém bem forte em nome de Jesus.
Eu quero declarar que aquilo que você colocar em acordo com o Senhor e você perseguir, você vai alcançar em meio ao refrigério. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Quando eu tenho um propósito, quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho fé no sucesso, pode perseguir, com certeza o Senhor diz para Davi, certamente você alcançará, e certamente você vai recuperar tudo que foi tirado de você. Em nome de Jesus, eu declaro que você não vai permitir o seu coração andar solitário. A Bíblia diz que quem anda sozinho busca só os seus próprios interesses. Não, você vai marchar como o exército de Cristo esse ano. Você vai marchar em unidade, você vai marchar em união. Você vai marchar alicerçado, com fé, debaixo de uma palavra. E você vai recuperar tudo aquilo que o diabo tem roubado de você e da sua casa nos últimos anos. Persiga! Com certeza, diz o Senhor, você vai alcançar, vai chegar onde estão os seus bens, e ainda que os inimigos estiverem ali, você vai retomar tudo aquilo que pertence ao Senhor. Dá um aplauso se você recebe, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, refrigério em meio à exaustão. Refrigério em meio à exaustão. Refrigério à beira das águas. Os ataques começam nas famílias, gerando amargura no coração. Eu encontro forças buscando auxílio para receber uma palavra. Eu encontro forças crendo nessa palavra, recebendo ela, vivendo debaixo, seguindo ela. Terceiro, refrigério em meio à exaustão. Quando eu ando debaixo dessa palavra, eu vou chegar à beira do riacho, eu vou chegar à beira do rio, lá vai ter água para mim, lá vai ter renovo para mim. Lá vai ter pasto verde para mim. Posso ouvir um amém? É interessante que quando eles chegam à beira das águas, já te falei isso no início, 200 homens não têm forças mais para continuar. Só que eles encontraram ali alguém que tinha o endereço, sabiam onde estavam os inimigos, com as mulheres e os bens. E agora, o exército de Davi sabe qual é a distância que eles vão precisar percorrer, qual é o tempo que vai demorar, que está próximo o alcance daquilo que eles saíram perseguir. Então, como 200 homens vão ficar à beira do riacho, eles não precisam mais levar tanta bagagem quanto eles estavam levando. Pois eles saíram sem rumo, eles não sabiam o quanto o exército que tinha saqueado a cidade tinha caminhado. Mas agora eles sabem. Eles renovam suas forças, encontram um refrigério, diminuem as suas cargas, diminuem as suas bolsas, aliviam o peso, aliviam o fardo, porque a batalha e a restauração está logo ali. O refrigério traz isso para a nossa vida, traz descanso. Às vezes nós pensamos que deixar algumas coisas é sinal de perda. Não, as bolsas, as mochilas, o equipamento ficou ali, protegido. Eles ficaram guardando a bagagem. Guardando a bagagem. Eles ficaram protegendo a bagagem de guerra de outras pessoas. Eles não ficaram deturpando, rindo, zombando, mexendo, estragando, desprezando, permitindo que fosse roubado. Não, eles estavam dando cobertura à bagagem que outros que tinham mais resistência para caminhar e lutar, tinham deixado na confiança deles. Por isso, quando Davi volta com os despojos da guerra, com as mulheres, com todos os bens, eles dizem, escuta, ainda que você não conseguiu chegar onde eu consegui, você não me atacou, você não me deixou vulnerável, você me deu backup. Você esteve na minha retaguarda, você estava protegendo a bagagem que eu levo. Você está entendendo, sim ou não? Olha só como é perigoso quando nós expomos as bagagens de outros. Não, aprenda a proteger a bagagem do seu irmão. Quero ouvir um amém bem forte. Seu irmão tem uma bagagem, grande ou pequena, mas ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma fé, ele tem um testemunho.
quando ele erra, quando ele falha, ou quando ele está avançando, ainda que você não consiga chegar, está ainda. Não diga, ele me abandonou, ele me deixou para trás, ele não se importa comigo, não. Se você viver em um lugar de refrigério, você vai entender que tudo que você precisa é proteger a bagagem de alguém. Não fala do meu amigo, não fala do meu irmão, não fala da minha mãe, não fala do meu pastor, não fala da minha igreja, não fala do meu Deus, não fala do Espírito Santo. Ei, seja um protetor de bagagem em meio ao refrigério, e as recompensas de guerra vão chegar diante de você, e você vai participar delas. Diz um amém bem forte, em nome de Jesus. Aplauda Ele, pois há propósito no refrigério de Deus. Há propósito no refrigério de Deus.